TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Boa tarde. Inflação na zona do euro em junho foi de 2%, alinhado à meta do BCE. Morango atrai produtores por ser resistente, graúdo e doce. Onda de calor coloca Paris em alerta e fecha escolas na Europa nesta terça-feira. A AGU anuncia entrada de uma ação no STF contra a derrubada do IOF. Companhia aérea SAS anuncia compra de 55 aviões da Embraer por 21 bilhões de reais. Anvisa aprova início dos testes em humanos de vacina brasileira contra a gripe aviária. Deportar o Elon Musk? Donald Trump não descarta analisar essa possibilidade. E também você confere detalhes da tragédia de Juliana Martins após cair de um penhasco no Monte Rijane. A mensagem emocionante e o que Juliana enviou antes da queda e a luta da família por justiça. É a partir de agora no Boa Tarde Mundo que já está no ar. E o BTM de hoje já começa falando que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento sobre operações financeiras no Congresso, o IOF, no Congresso Nacional. A informação foi confirmada ontem pela AGU. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do IOF no Congresso Nacional. A informação foi confirmada pela AGU nesta terça-feira, dia 1º de julho. Na petição, a AGU solicitou ainda o reconhecimento de inconstitucionalidade do decreto parlamentar. Abre aspas, o ato do Congresso Nacional violou os princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária. Ao editar a norma, o Congresso não observou os pressupostos jurídicos da prerrogativa de sustação de decretos presidenciais, tal como prevê o artigo 49, inciso 5 da Constituição, fecha aspas, declarou o órgão. Em falar à imprensa, o ministro da AGU, Jorge Messias, declarou que a ação entrará com pedido de liminar, ou seja, uma decisão imediata para a retomada da validade do decreto. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão da AGU é técnica e as negociações com o Congresso sobre a medida continuarão. A Embraer fechou um contrato com a companhia aérea escandinava SAS para a venda de 45 aviões S-195E2, com opção de compra para 10 adicionais no valor de 21 bilhões de reais. Espera-se que as primeiras aeronaves cheguem no ano de 2027 e sejam utilizadas principalmente entre os países nórdicos. A companhia aérea escandinava SAS anunciou nesta terça-feira planos para adquirir 55 aviões da Embraer por 25 bilhões de coroas, o equivalente a 21 bilhões de reais. De acordo com a presidência da empresa, o contrato firmado inicialmente se refere à compra de 45 aviões E-195E2, com opção de compra para 10 adicionais. As aeronaves são consideradas mais eficientes em termos de consumo de combustível e mais silenciosas do que as que compõem a atual frota. Após anos de dificuldades financeiras, em parte devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 no setor de transporte aéreo, a companhia recorreu ao capítulo 11 da Lei de Recuperação Judicial nos Estados Unidos, em 2022, que permite às empresas uma reestruturação enquanto continuam com suas atividades. A reestruturação foi concluída em agosto de 2024. Espera-se que os primeiros aviões Embraer cheguem em 2027 e sejam utilizados principalmente entre os países nórdicos. Trata-se do maior investimento da companhia aérea desde 1996. Os principais acionistas da SAS são os governos da Dinamarca e da Suécia, além do grupo Air France-KLM. E o mês de junho terminou com a inflação na zona do euro dentro das expectativas do Banco Central Europeu.
Especialistas entrevistados pelo Bloomberg nesta terça-feira, a Agência Estatística Europeia, Eurostat, anunciou que o mês teve uma leve aceleração na inflação, fechando com 2%. A inflação na zona do euro registrou uma aceleração marginal em junho, atingindo 2% e em linha com a meta do Banco Central Europeu para os países da zona do euro. No mês anterior, a Eurostat mediu a inflação em 1,9%. Segundo a Agência Estatística Europeia, a inflação subjacente, que exclui variações nos preços de energia e alimentos, permaneceu estável, em 2,3% em junho. Com o desempenho, a trajetória da inflação também ficou em linha com as expectativas de especialistas entrevistados pela Bloomberg, que projetavam alta de 2% e inflação subjacente em 2,3%. Assim como no mês anterior, o segmento de serviços teve o maior reajuste em junho, atingindo 3,3%, enquanto a energia fechou em 2,7%. Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha, motor econômico da União Europeia, registrou 2%, com a Itália um pouco abaixo da média geral e Espanha e Portugal um pouco acima. Nesse cenário, o BCE alertou na segunda-feira para novos desafios para a economia, como o risco de tensões comerciais e o uso generalizado de inteligência artificial. A cidade de Jundiru, em São Paulo, encanta pela sua beleza natural e agora também pelo seu sabor, mas não do município, calma. O município está entre os melhores do estado para o cultivo de morangos, graças ao clima ameno e por estar a uma altitude de quase 800 metros. A reportagem que você vai ver é de Gleidson Oliveira. A cidade de Jundiru, em São Paulo, encanta pela sua beleza natural e agora também pelo sabor. O município está entre as melhores do estado para o cultivo de morangos, graças ao clima ameno e por estar a uma altitude de quase 800 metros. Os agricultores locais estão apostando tanto nas variedades tradicionais de morangos e também em uma novidade, a Fênix, um fruto criado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Um dos produtores que tem investido no fruto é Rafael Maziero, que testou em uma parte da sua propriedade e percebeu a resistência da planta a pragas e ainda a atratividade pela sua cor avermelhada e sabor adocicado. De acordo com Rafael, o morango tem conquistado o paladar dos visitantes e virou aposta entre os produtores da região, que contaram com o apoio do Senar durante a fase de testes. A técnica Gisela da Veiga Porfírio explica que o desenvolvimento ainda está sendo acompanhado de perto para avaliar o desempenho da planta em diferentes tipos de solo. Em Jundiaí, também em São Paulo, o produtor Ricardo Paulino, que há quase 50 anos com experiência no cultivo de morangos tradicionais, trocou para investir em uma nova ideia, com o sistema colha e pague. Ele explica que o ponto ideal da colheita não é só o visual, mas também com um processo de amadurecimento completo, onde ele mede pelo nível de açúcar, os chamados graus Brix. Obrigado pela matéria, Gleidson. Agora a gente vai para uma pausa rápida e a seguir você vai ver aqui no nosso jornal: onda de calor coloca Paris em alerta e fecha escolas na Europa nesta terça-feira. E também você vai conferir detalhes da tragédia de Juliana Martins após cair de um penhasco no Monte Lijane. A mensagem emocionante que Juliana deixou e enviou antes da queda e da luta da família por justiça. É daqui a pouquinho, o intervalo é rápido e a gente volta já. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite.
Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial às 21 horas da noite. Sua manhã de sábado com muita informação, Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. Paris, em alerta vermelho, enfrenta temperaturas escaldantes nesta terça-feira, em meio a uma onda de calor precoce e intensa, que levou ao fechamento de escolas na França e nos Países Baixos, além do último andar da Torre Eiffel. Os cientistas alertam há anos para o impacto da mudança climática sobre ondas de calor, secas e outros eventos climáticos extremos, cada vez mais intensos e frequentes. A Espanha teve o junho mais quente já registrado, com uma temperatura média de 23,6 graus Celsius, ainda mais alta do que a média normal para julho e agosto, de acordo com dados da Agência Meteorológica Estatal divulgados nesta terça. O calor intenso pode ser fatal se prolongado, por isso medidas extraordinárias foram impostas para proteger os mais vulneráveis, enquanto os termômetros sobem no sul da Europa, de Portugal à Turquia. Nesta terça-feira, a Agência Meteorológica de Portugal também anunciou um recorde de temperatura para o mês de junho, com 46,6 graus Celsius, atingidos no domingo em Mora, cerca de 100 quilômetros a leste da capital Lisboa. A Organização Meteorológica Mundial alertou nesta terça-feira que o mundo terá que aprender a conviver com as ondas de calor. A porta-voz da OMM, Claire Nulis, destacou que, como resultado da mudança climática causada pelo homem, o calor extremo está se tornando mais frequente e intenso, e se referiu a um assassino silencioso, alertando que o número de mortes relacionadas ao calor costuma ser subnotificado nas estatísticas oficiais. É a natureza mostrando, e voltando, revidando as consequências da mudança climática, e é o que a gente vai ver nos próximos anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que não descarta a possibilidade de expulsar Elon Musk após o bilionário sul-africano criticar durante seu projeto de lei orçamentária federal. A relação entre Elon Musk e Donald Trump mudou radicalmente nas últimas semanas. O bilionário sul-africano era um aliado e conselheiro do republicano, mas agora o presidente dos Estados Unidos não descarta a possibilidade de deportar o homem mais rico do mundo. Eu não sei, vamos ter que dar uma olhada. Talvez tenhamos que colocar o Doge atrás do Elon. Você sabe o que é Doge? O Doge é um monstro que pode ter de voltar e devorar o Elon. Não seria terrível? Ele recebe muitos subsídios, Peter. Mas Elon está muito chateado que o subsídio sobre veículos elétricos vai ser encerrado. E sabe de uma coisa? Quem quer? Nem todo mundo quer um carro elétrico. Eu não quero um carro elétrico. Eu quero ter talvez gasolina, talvez elétrico, talvez híbrido, talvez um dia hidrogênio. Se você tiver um carro de hidrogênio, ele tem um problema. Ele explode. Vocês sabiam? No início do segundo mandato de Trump, o fundador da Tesla e SpaceX liderou o chamado DOGE, sigla para Departamento de Eficiência Governamental em inglês, depois de ter sido o maior doador de campanha nas eleições de 2024. Mas em junho os dois entraram em conflito sobre o projeto de lei orçamentária federal e o empresário continuou fazendo críticas nos últimos dias. Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e da energia limpa. O sul-africano também defendeu a formação de um novo partido político chamado America Party, ou Partido América em tradução livre, caso o projeto seja aprovado. Agora voltando aqui para o Brasil, a Anvisa aprovou que o Instituto Butantan, em São Paulo, faça os ensaios clínicos em humanos da primeira vacina contra a gripe aviária. Os testes pré-clínicos em animais foram realizados com cepas vacinais cedidas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A reportagem é de João Pedro Coutinho.
A Anvisa aprovou nesta terça-feira que o Instituto Butantan em São Paulo faça os ensaios clínicos em humanos da primeira vacina contra a gripe aviária. Os testes pré-clínicos em animais foram realizados com cepas vacinais cedidas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E esse imunizante estava em desenvolvimento desde janeiro do ano 2023 e utiliza a mesma tecnologia da vacina contra a influenza sazonal. Ainda que a gripe aviária em humanos seja uma doença esporádica, o objetivo do Instituto Butantan é preparar o país para o enfrentamento de potenciais pandemias, a partir do aprendizado da pandemia de Covid-19. Segundo especialistas do Instituto e de outras organizações de saúde brasileiras, a gripe aviária tem um potencial de causar uma nova pandemia, sobretudo o subtipo H5N1, que tem taxa de letalidade de 50% em humanos. De acordo com o Instituto Butantan, o intuito é ter um estoque de vacinas feita com 3 cepas vacinais da influenza aviária: a A/1/2005, a H5N1, a influenza aviária A/Astractan/3012/2020, a H5N1, e a influenza aviária A/Duck/Vietnam/NCVD-15084/2012, também H5N1. As cepas chegaram via Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, e pelo Instituto Nacional de Controle de Padrões Biológicos, o NIBSC, do Reino Unido, conforme alinhamento com a OMS. O Brasil se declarou livre de gripe aviária no dia 18 de junho, após ficar 28 dias sem registrar novos casos em granjas, de acordo com o Ministério da Agricultura. O prazo começou a ser contado em 22 de maio, depois do fim da densificação da granja de Montenegro, Rio Grande do Sul, onde houve o primeiro e único foco da doença em aves comerciais no Brasil em maio. O Brasil é o maior exportador da carne no mundo e, a partir da notificação do Rio Grande do Sul, 16 países chegaram a impor restrições de exportação de carne de frango do Brasil, mas as medidas já foram revistas. Apenas o Japão continua restringindo importações dos municípios de Montenegro, Campinápolis e Santo Antônio da Barra. Os estudos pré-clínicos foram finalizados com resultados favoráveis de segurança e imunogenicidade, capacidade de provocar resposta imune. Indicam que a candidata à vacina contra a gripe aviária do Butantan é promissora. E o Butantan já tem disponível o lote de reserva de vacinas pronto para ser usado na pesquisa clínica. Reportagem de João Pedro Coutinho. Essas são as informações. Voltamos aos estúdios da TV Mundial. Obrigado, João. Olha, a morte de Juliana Martins, de 26 anos, após cair de um penhasco no Monte Hirani, na Indonésia, gerou emoção nacional e internacional. Nesta reportagem você confere detalhes da tragédia, a mensagem emocionante que Juliana enviou antes da queda e a luta da família por justiça. A morte da brasileira Juliana Martins, de 26 anos, após cair de um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia, gerou comoção e revolta. O acidente ganhou repercussão nacional e mundial após denúncia da família sobre falhas no resgate e falta de comunicação das autoridades locais. A autópsia apontou fraturas como causa da morte. No entanto, os familiares disseram ter tomado conhecimento do laudo apenas pelas redes sociais e não por canais oficiais. O pai da jovem responsabiliza o guia do passeio, a empresa de turismo e o coordenador do parque por negligência. A mãe também criticou a demora no socorro e classificou o episódio como descaso. Juliana estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro de 2025. Pouco antes da tragédia, ela enviou uma mensagem para a mãe emocionada em que demonstrava coragem e gratidão pela família. Essa mensagem foi publicada em uma entrevista exclusiva com a mãe de Juliana no domingo pelo Fantástico. Agora você confere na íntegra essa mensagem. Mami, eu te amo tanto. Fiquei com o coração partido quando a gente se despediu. Na verdade, essa é a única coisa que me preocupa, deixar você, papi ou minha irmã desapontados. De resto, eu não tenho medo de muita coisa não, muito menos de perrengue. Eu sou sua filha e isso já faz de mim uma pessoa forte e desenrolada. Eu fui criada por uma mulher que consegue resolver qualquer problema e que não tem medo de se jogar e ir atrás do que sonha. Eu sou assim também. Eu tenho vontades e sonhos diferentes. Eu amo muito. A família pede justiça e cobra explicações sobre a conduta das autoridades envolvidas no caso. Foi um caso muito sério, exigiu muita cobertura da imprensa e foi um caso que realmente repercutiu por todo o Brasil, por todo o mundo.
E até aqui nós pedimos sim justiça pela morte da Juliana e também estamos com a família. E lembrando que hoje, logo mais às 18 horas, tem estreia do nosso querido Eduardo Pires, que chega aqui à TV Mundial. Ele estreia à frente do Hora do Esporte. Veja o que vai ser destaque. Olá, no Hora do Esporte dessa noite, o clima é quente dentro e fora de campo. Você vai ver, o Brasil domina 4 clubes nas oitavas de final: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Nenhuma outra nação chegou tão longe na competição. João Pedro é o novo reforço do Chelsea, contrato milionário e estrela já nas quartas de final contra o Palmeiras. Renato Paiva cai no Botafogo mesmo após vencer o PSG e Fluminense não perdoa. Provocação nas redes sociais aos rivais cariocas eliminados na competição. E no mercado, Al Nassr parte para cima do Zenit e tenta tirar Gerson do Flamengo. Jorge Jesus é quem quer Gerson no Al Nassr. E Messi apagado, PSG atropela o Inter Miami e a imprensa europeia decreta: Leo não merecia isso. E no curiosidade do dia, por que alguns jogos não passam na TV, mesmo com transmissão nacional? A resposta te surpreende. Tudo isso e muito mais às 6 da tarde, comigo, Eduardo Pires, que comanda o Hora do Esporte aqui na TV Mundial. Até lá. A estreia já está recheada com o nosso querido Eduardo Pires. Desejo tudo de bom nessa estreia, viu, Eduardo? E não esquece, hein? Relógio marcou 18 horas. Vai correndo para acessar o YouTube, seja pelo seu smartphone, pela sua televisão. Enfim, fica ligadinho com a gente, tá bom? E lembrando que após o Hora do Esporte, às 21 horas, tem Jornal Mundial com Alice Santos e Gabriel Monteiro, o nosso jornal líder de audiência aqui na TV Mundial. E o nosso BTM de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens da edição de hoje, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esquece de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial OFC. Fica tudo ligadinho lá. Aqui você vê os programas lá, tudo, bastidor, a gente conversa com você, enfim, acessa lá. E para mais notícias, acompanhe a página 05 Notícias, portal de notícias oficial da TV Mundial. O endereço é esse que está aparecendo na sua tela. Isso aqui, ó, do meu ladinho, aqui onde está meu dedo, @05 Notícias lá no Instagram. E a gente encerra com imagens ao vivo de Porto Alegre. Aê, Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Que cidade maravilhosa, uma capital maravilhosa aqui do nosso Brasil. E é com imagens de lá que a gente vai encerrar o Boa Tarde Mundo de hoje. Não esquece, 18 horas tem Hora do Esporte e 9 horas da noite tem Jornal Mundial com os melhores. E fica com a gente, porque aqui 3 anos de muita informação no ar e o nosso prazer é de informar. Uma boa tarde para você, tchau, tchau e até amanhã. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.